Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui, trazendo mais um vídeo nesse canal. Meus irmãos, hoje eu vou estar compartilhando com vocês algo da parte de Deus, um arrebatamento a qual Deus me permitiu ter, a qual Deus me permitiu ver algumas coisas, a qual vou estar dividindo aqui com vocês. Mas antes de começar a falar sobre esse arrebatamento, eu gostaria de estar lendo com vocês a palavra de Deus, porque não tem revelação maior do que a palavra de Deus. E eu vou estar lendo com vocês no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, que diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às candeias da escuridão, ficaram reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivesse impiedamente. E livrou o justo Ló, enfardado da vida, desolado dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todo o dia a sua alma. Justo Teu que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os impiedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para seres castigados. E eu também gostaria de dar um pulinho com vocês. Citarei aqui uma outra passagem, a qual eu gostaria de estar lendo com vocês também. Em Hebreus, deixa eu só me achar aqui. Hebreus 9, 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo-se depois o juízo. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, por que eu citei essa palavra aqui? Para que vocês venham entender tudo o que o Senhor me mostrou. Meus irmãos, eu tinha um irmão que ele é o irmão mais velho, meu irmão mais velho. E o que aconteceu? Ele era uma pessoa comum. Bebia socialmente, ia à festa, enfim, vivia uma vida comum. Não era evangélico, também não era outra coisa. Até que em uma determinada época da vida dele, ele começou a frequentar a casa da minha tia, e minha tia era de centro. E aí ele começou a se viciar muito em bebida alcoólica. Começou a beber muito, muito, muito mesmo, a ponto de não querer mais compromisso com a vida, de não conseguir trabalhar, não conseguir mais viver a vida que ele tinha por conta do alcoolismo. E aí um certo dia essa minha tia, que é de centro, veio na casa da minha mãe e falou para esse meu irmão: o seu filho, falou com a minha mãe, o seu filho volta para o centro, ou ele simplesmente vai com a igreja, falou nessas palavras, vai com a igreja forte e leva a sério, e leva Jesus a sério. Ou ele volta a fazer o que ele fazia, ou ele leva Jesus a sério, porque senão ele vai descer a sepultura. Ela falou nessas palavras. Ou ele voltava e se consertava lá no centro dela, ou ele ia para a igreja e levava Jesus muito a sério. Congregar mesmo, de coração, aceitar Jesus de coração, que só assim ele ia ser liberto daquilo que ele estava passando naquele momento. Isso, palavra de uma mãe de santo, palavra da minha tia, que é de centro, ela falou nessas palavras.
E ali, meu irmão não levou a sério. Ele simplesmente não tomava compromisso do lado de lá e também não aceitava Jesus. Meus irmãos, o mundo espiritual é muito mais além do que nossos olhos carnais podem ver. O mundo espiritual é muito mais sério do que a nossa mentalidade humana pode alcançar. Aí, enfim, passou o tempo que a minha tia falou isso, passou-se ali 1 ano e meio, mais ou menos, e ele se foi, esse meu irmão, ele não voltou a frequentar o centro e também ele não se consertou com Jesus, ele não queria compromisso com nada, ele só queria beber e se afundou na bebida, até que um dia ele bebeu tanto que não resistiu e se foi. Ele chegou a um ponto que mesmo ele tendo família, né, que era nós, minha mãe sempre acolheu ele, ele chegou ao ponto de quando ele faleceu, ele estava em situação de rua, porque a cabeça dele estava tão bagunçada, os espíritos malignos, a cabeça dele estava tão bagunçada, já estava tão perdido espiritualmente, que ele não queria mais saber de parente, de família, ele não queria saber de nada, ele não queria saber nem mesmo da mãe dele. Ele só lembrou da mãe dele nos últimos momentos que ele estava lá na UPA. Eu só sei disso porque as pessoas que estavam com ele nos últimos momentos, que era ali os enfermeiros, lembrou, por favor, que ele lembrou de citar o nome dela e falar onde ela morava, para que eles pudessem encontrar. Enfim, gente, passou um tempo que esse meu irmão se foi, o que aconteceu? Quando ele se foi, eu ainda era ímpia ainda. Aí passou um tempo, eu aceitei Jesus, e aí eu já estava grávida do meu segundo filho, e aí quando eu estava grávida, Deus me deu um arrebatamento. Eu deitei ele do lado do meu esposo, e eu ainda não estava dormindo, acabei de deitar, e Deus começou a me mostrar, me dar visões de onde Deus não estava. E ali eu via ele acorrentado em um lugar sujo, um lugar escuro, sujo, muito sujo. E ali ele agonizava, ele gritava. E aí, naquela visão, eu tentava tirar ele dali. Eu tentava desamarrar aquelas correntes, mas eu não conseguia. E ele olhava para mim e falava assim: minha irmã, sai daqui. Aqui ninguém vai ter misericórdia porque você está grávida. Sai daqui que para você ainda tem jeito. Sai daqui que para você tem salvação. E ele mandava sair daquele lugar. E eu não queria sair daquele lugar sem tirar ele. E ele falava: para mim não tem mais jeito. Para você tem. Sai daqui. Se conserte que para você tem jeito. E o tempo todo ele mandava eu sair. E ele repetia: aqui ninguém vai ter misericórdia. Você está grávida. Aqui ninguém terá misericórdia porque você está grávida. E ali, gente, eu destertei ao lado do meu esposo, eu destertei suando muito, aquilo foi muito real, aquilo não foi um sonho, foi muito real. Eu destertei dali, muito agitada, suando muito, foi muito real. O Senhor me mostrou o meu irmão alcoólatra no inferno. Ele teve muitas oportunidades quando meu esposo tinha retornado para Jesus e eu ainda estava ímpia ainda, e meu esposo já tinha aceitado a Jesus. E aí, meu esposo, por muitas vezes, pegou ele, levava para a igreja. Ele saía, ia atrás da raca dele, saía do meio do culto e voltava atrás da raca. Tinha algo que era sobrenatural, que não deixava ele assistir o culto, que não deixava ele dentro da igreja. Enfim, até que ele desceu a sepultura e ele perdeu a salvação. Meus irmãos, nós temos que buscar se acertar agora, enquanto ainda estamos em vida. Porque depois que a nossa alma desocultar esse corpo, não haverá mais, não adianta ninguém rezar, ninguém orar. Eu vi meu irmão, eu tentava ali com todas as minhas forças, eu clamava para tirar ele dali, mas não adiantava mais. Porque a salvação é individual. Cada um de nós cuidar da nossa salvação. Ele teve muitas oportunidades de cuidar da salvação dele. Ele não quis. Ele recusou. E ali, a minha tia, que eu já falei aqui, que é de centro, já tinha avisado que isso ia acontecer. Porque ela sabe da seriedade das coisas que ela mexe. Ela
falou com todas as palavras o que ele tinha que fazer, para que ele não terminasse daquele jeito, que ela avisou que ele terminaria daquele jeito, em situação de rua. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que aconteceu ali não foi porque minha tia lançou nenhuma palavra sobre ele, não foi nada disso. Ela simplesmente, ela sabia da seriedade das coisas que estavam acontecendo e ela alertou ele. E ele não quis ouvir. E hoje me dói contar isso aqui, porque eu vi, eu estava grávida no momento a qual eu tive essa visão. Mas o Senhor me permitiu ter essa visão. O Senhor me permitiu ter esse arrebatamento. Por quê? Para que eu não perdesse a minha salvação. Eu tinha aceitado Jesus já há pouco tempo, mas ainda estava ali nem barro nem tijolo. E o Senhor me permitiu ver o meu irmão naquela situação e me permitiu ele falar: sai daqui, porque para você ainda tem jeito, para você ainda tem salvação. Por que ele falava isso? Porque eu ainda estou nesta terra, então para mim ainda tem salvação. Para ele já tinha encerrado, porque depois da morte segue-se o juízo. Então a gente tem que se preparar enquanto é preciso, enquanto estamos aqui, é que nós temos que renunciar o mal e aceitar as coisas de Deus. Enquanto estamos aqui, é que temos que renunciar à nossa carne a cada dia e nos apegar cada dia mais com Deus. E isso, gente, foi isso que o Senhor me mostrou. Eu vou ficando por aqui, não vou passar daqui, porque até aqui o Senhor nos falou. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.